Fala galera, mais um vídeo aqui do meu canal, João Comenta. Dessa vez, que vitória do Flamengo, que vitória importante, né? E foi a vitória do Flamengo para cima do Palmeiras, porque o Flamengo precisava do resultado. E a gente viu o Flamengo desde o primeiro minuto, eu acho que o primeiro minuto até foi ruimzinho do Flamengo, os primeiros 10 minutos. Mas depois dali o Flamengo foi atrás do resultado, né? E por isso que, eu acho que por isso que terminou o primeiro tempo ganhando, né? Eu acho que foi um jogo bem equilibrado, né? Bom, quando a gente chegava e olhava antes do jogo, talvez mais gente colocava o Flamengo como favorito por conta do elenco, por conta da qualidade do elenco, mas o Palmeiras tendo o técnico que é o Abel, o Flamengo sabia que não poderia dar mole. E, bom, mesmo errando um pouco, o Flamengo conseguiu errar menos do que o Palmeiras, e por isso eu acho que chegaram com a vitória. Mas antes de eu começar a comentar, se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho das notificações, compartilhe com alguém, porque isso é muito bom pra mim, né? É... Bom, vamos começar pela escalação do Flamengo, né? A escalação do Flamengo, ontem não, sexta-feira eu fiz um vídeo, né, falando da minha escalação para esse jogo, que era como se fosse uma final. E a única mudança que o Felipe Luiz fez para minha escalação, na minha opinião, né, foi a entrada do Emerson Real no lugar do Varela, porque eu colocaria o Varela nesse jogo e ele colocou o Emerson Real. Talvez. Foi até um jogo melhor para o Emerson Real, talvez, porque o Emerson Real ele tem um jogo físico, né, maior que o do Varela, e talvez contra esse adversário seria mais importante. Mas de resto foi tudo igual, no meu pensamento, né? E para você que não viu o vídeo, a minha escalação foi a escalação que o Felipe Luiz fez foi Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro e Emerson Real, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Samuel Lino, Luiz Araújo e Pedro, né? E o Flamengo acho que ele entrou com um objetivo maior que o do Palmeiras, né? O Palmeiras parecia que queria segurar o jogo e o Flamengo entrou para ganhar, né? E acho que foi isso que mudou ali que deu melhorou ele pro Flamengo, né? Foi isso que acho que fez com que o Flamengo conseguisse buscar o resultado, né? Parece que ele teve mais vontade de ganhar que o Palmeiras. E no lado do Palmeiras, na escalação, eu não lembro aqui de cabeça, mas eu sei que o Maurício, né, começou a titular, o Veiga foi no banco. É, também teve Andreas Pereira, que era dúvida pro jogo, começando como titular, inclusive fazendo um monte de falta ali que o juiz não marcou no começo, né? E também o Carlos Miguel no gol. A gente já sabia que o Everton não ia jogar, mas a gente não sabia quem ia jogar ali no gol. E, bom, eu não sei se algum dos gols teve falha do Carlos Miguel, mas eu sei que ele errou ali no jogo, principalmente naquele. Tem um cruzamento ali que ele sai errado, né? Mas não foi gol, então acho que não influenciou muito o Palmeiras, por mais que quase tomou gol naquele lance, né? E bom, o jogo começa assim muito pegado. Eu acho que o jogo tava melhor que o Palmeiras, né? A Maré A gente viu que teve, acho que nos primeiros 10 minutos do jogo, teve dois escanteios e uma falta pro Palmeiras ali, né? O Andrés Pereira já começou a arrumar uma confusãozinha ali, né? Ali chegando no corpo, fazendo uma falta. O Maurício tomou um amarelo junto com o Pulgar, numa falta que aconteceu ali. Também teve. é, não sei se foi nesse momento mais ou menos. O começo do jogo foi muito tumultuado, né? Foi, eu acho que parecia sim um clássico, né, esse jogo, porque por conta aqueles 10 primeiros minutos parecia um clássico do mesmo estado, né? Por mais que não seja, é quase um clássico, né? Eu já considero clássico porque os dois disputam títulos há muito tempo, então esses jogos, né, Flamengo e Palmeiras têm muita importância. Talvez a gente vai ter um na final da Libertadores. Então, esse jogo também era muito importante para os dois times, porque se o Flamengo ganhasse, continuaria na briga aí com a mesma pontuação do Palmeiras, só que está com uma vitória a menos, e se o Palmeiras ganhasse, por mim, o Palmeiras já era campeão. Né? Então, o jogo tinha muita importância para os dois, e, bom, a gente viu essa importância, né? O Palmeiras, ele perdeu uma chance ali, teve um pênalti que eles reclamaram, né, de um empurrão no Gustavo Gomes. Eu não daria esse pênalti, eu acho que, para mim, não teve contato suficiente para o Gustavo Gomes reclamar de um pênalti, porque ele já estava
ele conseguiu executar o cabeceio, ele não cai nem no chão, ele não vai pra frente, ele não cai no chão. Eu acho que não teve um contato ali para ele reclamar de pênalti, por mim ele só reclamou porque errou o cabeceio e errou o gol, né? Porque ele errou o gol. Mas eu acho que depois que passou uns 8 minutos ali iniciais, a gente conseguiu ver um jogo de qualidade, né? E, bom, numa falta que o Flaco Lopes faz no Rossi, né? O Rossi ia sair jogando, aí o Flaco Lopes coloca o corpo ali pra ele cair. Isso é para amarelo, o juiz não deu cartão, mas deixa eu seguir. E aí o Rossi dá um lançamento pro Pedro. A bola vai até meio que rasteira. O Pedro ele consegue dominar, gira e dá um ótimo passo para Arrascaeta. O Arrascaeta sai cara a cara e abre o placar. E eu vi o Pedro, cara, eu acho que fazendo o Pedro, ele nesse ano mesmo ele teve aquela polêmica com o Felipe Luiz, ali no Super Mundial, ele quase não joga. O Felipe Luiz falou que ele não estava se dedicando. E acho que agora a gente está vendo o Pedro que a gente já era para ter visto há muito tempo atrás. Que é um Pedro que ajuda tanto na marcação, ajudou na marcação, e eu vou falar mais disso depois. É um Pedro que, cara, ele tem um ótimo passe, uma ótima visão de jogo. E também é um Pedro finalizador. Um Pedro que, se a bola chegar dentro da área, provavelmente ele vai bater pro gol. Né? E eu acho que é isso que estava faltando pro Pedro ser aquele matador que a gente queria ver, né? Era isso que estava faltando. E hoje a gente conseguiu ver ele. Hoje, contra o Botafogo também, outro exemplo. Já são 2 jogos seguidos marcando gol e dando assistência. É um ótimo número pro Pedro isso. E aí, o Pedro recebe essa bola do Rossi, consegue girar e dá um belo passe para Arrascaeta. E o Arrascaeta, cara a cara, ele não perdoa. Abriu o placar, o Flamengo fez 1-0. E 1-0 que eu acho que deu um ânimo pro Palmeiras. O Palmeiras teve que correr atrás. E, bom, naquele momento de jogo, quem dominava era o Palmeiras. Então acho que o gol também ajudou o Flamengo porque conseguiu tirar aquele peso do domínio do Palmeiras. E por mais que o Palmeiras continuou dominando, né, ali até a metade do primeiro tempo, o Flamengo acho que teve um pouquinho de tempo para poder respirar. Mas não foi muito tempo, porque eu acho que foi depois aí mesmo. E o Léo Ortiz recuperou uma bola dentro da área, só que o Vitor Roque caiu em cima dele, né? Caiu em cima do tornozelo dele. E ele teve uma torção no tornozelo, né? Então ele continua no campo, só que aí acho que uns 2 lances depois, no contra-ataque, ele vai correr, tira a bola de campo, cai no chão. E era para ele ter sido substituído, só que aconteceu alguma confusão lá do médico com o Felipe Luiz, pelo que eu vi, que não sinalizou que era para entrar o Danilo, né? Que não sinalizou que era para o Danilo entrar. Então o Danilo não entra, o Léo Ortiz sai, o Danilo não entra, então o Flamengo ficou com a menos. E nesse tempo que o Flamengo ficou com a menos, o Palmeiras fez de tudo para ir atrás do placar, né? Então eles foram rodando a bola, achando o melhor espaço para poder cruzar. Então ficaram acho que uns 1 minuto e pouco rodando a bola ali, cruzando, tentando jogar essa bola para a área. E quando achou espaço, ele um belo cruzamento, não lembro de quem foi agora, né? E a bola chega no Vitor Roque. E o Vitor Roque sozinho ele consegue marcar o gol, né? E ele estava sozinho não por conta de uma falha de marcação por mim. Foi por conta dessa falha que o Flamengo teve da substituição. O Flamengo era para já ter substituído, era para o Danilo ter entrado. O Danilo não entrou. E o Palmeiras conseguiu ir atrás do empate. Né? E aí, quando o Danilo entra, o Flamengo tá com um pouquinho de raiva da arbitragem, mas também foi erro do próprio Flamengo, né? Pelo Danilo não ter entrado. E aí o jogo começa a de novo ficar. De novo não, né? Pela primeira vez começa a ficar com o Flamengo a bola, porque o Flamengo trabalhou muito bem essa bola ali. O Palmeiras deu um espacinho pro Jorginho trabalhar a bola ali atrás. A pressão do Palmeiras já tinha acalmado, né? Porque não dá pra você manter 90 minutos de jogo com aquela pressão que o Palmeiras estava fazendo. Então acho que a bola ficar com o Flamengo foi perigoso, né? Porque o Palmeiras deu espaço pro Flamengo criar e o Flamengo aproveitou, né? O Flamengo não deu mole. O Flamengo aproveitou esse espaço que o Palmeiras deu para ele e vai acontecer o gol, né? Porque, bom, o que que acontece? Depois de uma bola trabalhada ali, acho que o Jorginho mesmo foi levando.
e ele toca pro Pedro. O Pedro ele recebe na correria, recebe girando pra bater pro gol. Quando ele bate, tem o pé canhoto dele, eu acho. Toma tipo um rapa, né? Não foi muito um rapa, mas o Bruno Fux colocou o pé, o Pedro caiu, né? E aí o pênalti foi marcado. Mas a reclamação do Palmeiras foi de duas coisas, né? De uma falta no Vitor Roque, que não existiu, era pro Vitor Roque ter levantado, e de uma falta no Bruno Fux, que para mim foi disputa de espaço. Né? O Pedro, ele disputa espaço com o Bruno Fux. O Bruno Fux, ao invés de levantar rápido, né? Ele cai no chão, né? E aí reclama de falta. Quando vê que o juiz não marcou, ele levantou, ele deu. E aí eu acho que uma questão de birrinha, né? Pra parar o jogo, assim, né? Pra eles pararem o jogo e falar assim, foi falta em mim, né? O Bruno Fux, ele foi lá e fez o pênalti, né? Um pênalti é, foi besta por mim, porque por mais que o Pedro ia chegar cara a cara, não era o certo a se fazer colocar o pé o Pedro cair. Eu acho que tinha um jogador nele, no Pedro, né? Quando o Pedro gira, o Pedro dá um passo para frente. Tinha alguém ali, se não me engano. Então, por mim não foi o certo a se fazer. O Bruno Fux já tinha errado no primeiro gol, quando o comentarista disse, né, o comentarista da Globo, falou que era pro Bruno Fux matar a jogada, ele não mata, deixa continuar. E ali ele matou a jogada quando não era para matar a jogada. Acho que foi dois erros individuais dele, né? E aí o, o Jorginho, que é um ótimo batedor de pênalti, a gente sabe que dificilmente o Jorginho erra, ele vai pra batida e faz, né? Por mais que o Carlos Miguel é um pegador de pênalti, o Jorginho, eu acho que a qualidade que o Jorginho tem para bater pênalti, ele só vai errar agora se chutar para fora, né? Porque, cara, por mais que a gente já viu muitos jogadores errando daquele jeito que o Jorginho bate, o Jorginho é um dos especialistas naquilo, né? Então, ele provavelmente aperfeiçoou mais ainda sua técnica de bater pênalti, porque até hoje que ele chegou no Flamengo não perdeu nenhum, né? Bateu contra o Bayern, contra o Atlético Mineiro, contra o Estudiantes e não perdeu. Sempre batendo muito bem, Jorginho, de pênalti. Hoje bateu contra o Palmeiras e fez. E aí, bom, com o Flamengo fazendo o segundo gol, o Palmeiras ele vai atrás do resultado novamente, né? Então o Palmeiras vai trabalhando a bola, né? Uma saída de jogo ali. Acho que já tava com uns 40 minutos de jogo, já tava indo no primeiro tempo. E acho que 2-1 era o melhor resultado pro Palmeiras, né? O Flamengo, obviamente, queria mais um gol de vantagem, só que pro Palmeiras aquilo era bom porque ia ter 45 minutos para fazer um gol e outro para virar, né? E aí, o Palmeiras trabalhando a bola ali no meio de campo, enquanto está passando o comercial, né? O Pedro vai lá, rouba a bola, ele dá um toquinho pro Arrascaeta. Quando ele rouba, ele consegue tocar na Arrascaeta, porque ele ia perder, né, se ele não tocasse. O Arrascaeta dá um passe que por mim não foi nossa, que passe da Rascaeta, porque pro gol acontecer, para aquele gol ter acontecido, foi mais a velocidade do Pedro, a explosão do Pedro de sair correndo, né, depois de roubar a bola, do que o passe da Rascaeta que foi na medida. Foi na medida, foi, porque foram dois zagueiros do Palmeiras correndo para roubar essa bola. O Pedro ele ganha desses dois zagueiros na corrida, ele consegue levar ali até chegar na entrada da área e bater tirando do Carlos Miguel. 3-1. E foi aí que eu falei da marcação do Pedro, né? Porque o Pedro, ele agora, não sei, tipo assim, ele tá participando mais do jogo. Outro jogo dele muito bom. E ele conseguiu roubar essa bola numa pressão ali dele, onde tava só ele e o Arrascaeta ali marcando, né? O resto do Flamengo tava todo atrás. Ele rouba a bola e num passe bom do Arrascaeta, não foi o melhor, mas foi um bom passe do Arrascaeta, ele consegue marcar o gol, né? E mais uma vez a gente viu o Pedro que a gente queria. São poucos os jogos que o Pedro vem jogando bem. Eu acho que agora, depois dessa data FIFA, ele vai melhorar. Né? Depois dessa data FIFA, depois desse jogo, desde esse jogo do Botafogo, ele tá melhor. Né? Eu acho que encontrou sua melhor fase aqui no Flamengo nesse ano de 2025. E aí, o primeiro tempo acaba. Eu acho que tem mais uma chance ali do Palmeiras. Não tô lembrando agora. Né? O juiz dá mais 8 acréscimos. Não aconteceu muita coisa nos acréscimos. É mais uma chance, bola perdida no meio de campo.
E aconteceu isso o jogo todo, né? Se você olhar, né, se você assistir esse jogo, você vai ver que tem muita bola perdida. Por quê? Por causa da pressão dos dois times. Os dois times tiveram uma boa marcação, né? E aí por isso que a gente via muita bola perdida. O jogo não ficava parado com a bola para um time só. Né? Eu não lembro as estatísticas de posse de bola, mas isso mostra muito. A posse de bola deve mostrar muito, né? Como, como, como os times ficaram com a bola, né? Como foi equilibrado o jogo. E aí o Flamengo vai pro segundo tempo. Eu acho que nenhum dos dois times mexe, né? E o segundo tempo ele foi ali. O Palmeiras ia ter que correr atrás do resultado, né? Eu acho que o Palmeiras tinha até os 60 minutos para poder marcar um gol. E não conseguem. O Flamengo conseguiu dominar o jogo, né? Na posse de bola, trocando passes. Uma boa troca de passes do Flamengo ali no meio de campo, né? O meio de campo do Flamengo com o Jorginho e o Pulgar ou o Jorginho Saúl é muito bom trocando passes, né? É, a gente, tipo assim, a gente quando tem ou o Everton ou o Joe Allen, a gente vê que é um jogo muito mais lento ali no meio de campo. Porque eles não conseguem dominar e tocar, eles demoram um pouquinho mais para fazer isso. E com o Jorginho e o Pulgar, a gente não vê isso, né? A gente vê um jogo bem mais rápido. Então, acho que ajudou muito para poder o Flamengo poder ficar mais com a bola, né? E aí o Flamengo segura, vai segurando a bola. Até teve um lance ali do Samuelino que ele errou. Samuelino que jogou ok, não jogou muito bem, mas também não jogou mal. Não jogou bem, mas também não jogou mal. Né? Eu já tô vendo gente criticando demais ele. Eu acho que hoje foi um jogo bom dele, né? Eu gostei dele. Tipo assim, eu gostei. Foi um jogo ok dele, né? Porque ele marcou bem, né? A marcação dele foi boa, que é o Felipe Luiz também pede muito, né? A questão da marcação, da roubada de bola. E também ele foi bem na troca de passes, ele ajudou assim. Na troca de passes, teve umas duas bolas. E ali no segundo tempo foi quando ele realmente começou a errar, né? Mas eu acho que o primeiro tempo dele principalmente foi bom. Mas o segundo tempo, eu acho que foi um jogo muito mais morno, né? Os dois times tiveram boas chances. Teve uma chance que o Arrascaeta perde. Também teve outra chance do Teve muita chance, assim, que eu via uma chance, um perigo de gol. Não aconteceu porque não chutaram, né? Às vezes o jogador tá conduzindo, ele não bate pro gol, prefere tocar. E isso aí acaba, às vezes, perdendo o lance, né? E aí também aconteceu lá com o Palmeiras. E acho que o problema do Palmeiras é que eles não tinham um chute de longe, né? Eu acho que eles preferiam muito cruzar a bola para a área do que chutar pro gol. E por mais que o gol dele saiu assim, né? De bola aérea, eu acho que não é o melhor a se fazer. Né? O melhor a se fazer pra mim, quando o Palmeiras vê que não tá dando certo, eles tinham que mudar a tática. E não fizeram isso. Eles continuaram jogando com bola aérea. E aí, vai passando o tempo, o Flamengo com um placar de 2 gols de diferença consegue controlar o jogo. E aí, acho que aos 60 e poucos minutos, entra o Saul, o Carrascal e o Plata. Né, que mudaram, sim. Por mim, eles mudaram o jogo, principalmente como foi o segundo tempo, né? Porque a gente viu que a gente viu o Palmeiras que começou a dominar um pouquinho mais o jogo e aí com a entrada deles, o Flamengo conseguiu voltar à dominância, conseguiu voltar a ser o Flamengo que é, né? Dominando, tocando, rápido, roubando a bola ali no meio de campo. E também acho que não lembro quem entrou no Palmeiras, né? Eu não vou lembrar agora, não lembro nomes. Mas a gente viu o Flamengo voltando a chegar ao ataque, né? Tem um cruzamento ali do, do Plata. Esse cruzamento do Plata. Foi do Plata? Não lembro. Foi do Emerson Royal. Tem um cruzamento do Emerson Royal que o Carlos Miguel sai errado. Ele tira a bola, ele passa da bola, né? E aí ela chega numa roubada de bola do Carrascal. Ele bate pro gol, a bola vai para fora. Também tem uma falta ali perigosa que o Carrascal sofreu, o Luiz Araújo bateu, a bola foi para fora, né? A gente viu o Flamengo voltando a dominar, não conseguiu marcar o gol, mas também dominou o jogo, né? Acho que ali foi o momento mais dominante do Flamengo, porque o Flamengo quando não tinha bola marcava bem e por isso recuperou muitas bolas no ataque.
E com essas bolas recuperadas, o Flamengo tinha tempo para trabalhar. E o Palmeiras ia perdendo tempo para poder ir atrás do placar, né? A gente viu então o Flamengo, o Flamengo que soube controlar o jogo ali, controlar o segundo tempo, né? E o Palmeiras tendo que ir atrás do placar não conseguiu ir atrás, né? O Felipe Anderson perde uma chance, tem acho que uma chance do Veiga também depois que ele entra, que ele perde também. E aí, com o Flamengo já tendo 4 substituições feitas, o Felipe Luiz decide colocar o Bruno Henrique no jogo. E o Bruno Henrique, eu acho que talvez, tipo assim, ele não tá na sua melhor fase, né? Mas ele é um bom jogador, principalmente ele é veloz. Ele tem um bom físico, assim como o Pedro. Óbvio que o Pedro tem um físico melhor. Só que eu acho que ele conseguiu. O Bruno Henrique conseguiu entrar bem no jogo, né? Não foi as melhores coisas, mas ele entrou ok bem no jogo, né? Ele tem um lance ali que ele chega. Não foi cara a cara, ele tava meio na conta. Que se ele cruzasse pro Carrascal, por mim seria gol e acabou. Acabou o jogo, né? Por mais que já tava quase decidido, o Palmeiras poderia muito bem ter marcado um gol e ir atrás do placar, né? Não conseguiu o empate. Mas o Flamengo gerenciou bem o placar, né? Com a substituição, com a entrada do Saul no lugar do Pulgar, o Flamengo conseguiu perder um pouquinho a marcação, mas também conseguiu trabalhar mais a bola ali no meio de campo, com os zagueiros também, né? Então a gente via muita bola tocada por Rossi, Danilo e Léo Pereira trabalhando bem, e o Palmeiras chegou pouco, né? Tem um cruzamento assim que o Alexandre tira, o Alexandre fez um jogão, né? Ele participa pouco ofensivamente no jogo, mas defensivamente ele vai muito bem. Então, a gente, quando tá olhando para um jogo de futebol, a gente vai falar que o melhor jogo foi o Pedro, né? Mas a gente não olha para a partida, por exemplo, do Alexandre, que tem um jogo ali que é mais silencioso, porque a gente não vê ele fazendo gol, a gente não vê ele dando assistência, mas a gente vê ele jogando muito bem defensivamente, né? O Pulgar, por exemplo, o Pulgar a gente vê mais, né, as assistências, né? Mas a gente vê muito jogo defensivo do Pulgar, assim como o do Saul e o Jorginho. O próprio Jorginho não tem números muito bons, só que ele tem muito. Ele consegue trabalhar, controlar o jogo ali de trás, né? Então é esse exemplo de jogador que a gente dá, que é um jogador silencioso, mas que participa muito no jogo, né? E o Alexandre é um jogador desse, né? Tem umas duas chances do Palmeiras, uma, né, depois que o Palmeiras foi para cima ali no final do jogo. Tem esse cruzamento que o Alexandre tira, né? E aí o Palmeiras também teve uma chance do Piquerez, eu acho. O Piquerez ele tem liberdade para cruzar, ele cruzou mal e perdeu o lance, né? É, mas aí o Palmeiras acho que já tava sem fôlego, né, pro jogo. E o Flamengo conseguiu, mesmo sem aquelas peças ofensivas de antes, controlar, né? Com o Carrascal indo pra cima, o Plata também, ele tem um bom drible. Eu acho que faltou do Plata. Ele faltou tentar bater pro gol, né? O Luiz Araújo também teve uma chance que o Luiz Araújo chegou, assim, pra conduzir, pra bater pro gol, ele prefere tocar, acho que no Bruno Henrique. Então não era melhor se fazer, né? Eu acho que faltou bater pro gol e por isso a gente não viu, por exemplo, o chute do Luiz Araújo, que poderia ter sido um gol. O Bruno Henrique também não chutou pro gol, não sei como, não sei porquê. Plata também não. O Casca até bateu pro gol, sim. E o Flamengo, quando no finalzinho do jogo mesmo, né? Tem uma bola nas costas do Emerson Royal, e eu acho que esse é o problema dele. Essas bolas nas costas que ele toma toda hora, né? Não é só por tipo assim, não é só temporariamente. Ele toda hora a gente pode ver. Todo jogo ele vai ter pelo menos um lance nas costas dele que ele pode falhar, né? E foi assim que saiu o segundo gol do Palmeiras, o segundo e último gol do jogo, né? Porque a bola vai nas costas. Eu acho que foi o Sousa. Ele bate pro gol, o Rossi até consegue defender, só que ela sobra pro Gustavo Gomes empurrar pro gol e, bom, ali já tava no finalzinho, já tava nos 3 minutos de acréscimo. O juiz deu até mais um, né? Ou seja, se acabar em 4 minutos de acréscimo, acabou em 5. E o Flamengo controlou a maior parte desse segundo tempo, né? E quando toma o gol, o Flamengo
soube falar assim, temos que tomar cuidado, né? Porque eles poderiam perder a bola e tomar outro gol. Perderam, mas recuperaram, e aí o juiz preferiu acabar o jogo. E quando acaba o jogo, é isso que eu quero falar, né? O Piquerez, acho que foi o Piquerez, ele foi reclamar alguma coisa com o juiz, falar alguma coisa, ele foi expulso, né? Ali no final do jogo. Não sei o motivo, mas só sei que ele foi expulso, né? E aí também, acho que esse jogo, a gente, agora que a gente pode encerrar, que jogo do Pedro, né? O Pedro, ele é sensacional. Eu acho que a gente viu o Pedro, o melhor Pedro desse ano, né? Tá sendo, esse Pedro é o melhor Pedro desse ano. Porque ele tá bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente. E também, né, eu queria falar como tá o Arrascaeta em 2025, né? O Arrascaeta joga muito, a gente sabe disso, né? Ano passado, em 2023 ali, ele deu uma decaída, né, por conta das lesões também. Ele, no final do ano passado, teve um tratamento ali que ele fez. E esse ano ele voltou muito melhor, gente. O Arrascaeta controla esse time do Flamengo também. Ele conduz, né? Sabe? Ele. Quando a Arrascaeta tá mal, dificilmente o Flamengo tá bem. Né? Porque quando a Arrascaeta tá mal, provavelmente o time todo tá. Né? O Arrascaeta ele joga muito e eu acho que sem ele o Flamengo talvez não estaria onde está, né? Porque o Arrascaeta já em muitos jogos é, ajudou, conduziu o Flamengo à vitória. Então, acho que ele tá jogando muito. O Pedro agora voltou a jogar muito, né? E, bom, é isso, né? A gente nesse jogo teve o reencontro do Andréas Pereira. Teve um lance que ele escorregou, bater na falta. Ele foi bater a falta, escorregou, né? E aí, tipo assim, eu acho que foi muito bom esse reencontro para a torcida do Flamengo, porque a torcida do Flamengo, ele, né, disse que contra o Flamengo, se ele fizesse um gol, ia comemorar. A gente viu que ele jogou, eu acho que o mental dele tava ruim, porque eu não vi ele jogando bem, né? E aí, o Flamengo, a gente, tipo assim, nós torcedores, a gente viu ele sendo substituído. Se você pegar a imagem dele substituído, você vai ver a torcida do Flamengo toda xingando ele. E eu acho que agora ele viu, né? Se ele falou que ia comemorar, eu acho que ele tem que ter, eu acho que ele tem que comemorar que ele não apoiou, porque sinceramente eu achei que alguém ia fazer alguma falta criminosa nele. Não foi isso que aconteceu. É, eu achei assim, principalmente por o Pulgar, mas talvez não aconteceu porque o Pulgar tomou amarelo por 5 minutos de jogo, né? Logo no comecinho mesmo. Então, o Andreas Pereira fez um jogo bem abaixo. O Palmeiras em si, alguns jogadores fizeram um jogo bem abaixo do Palmeiras, né? E aí o Flamengo conseguiu ser superior porque errou menos. É isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, ative o sininho, se inscreva, compartilhe, comente alguma coisa aí sobre o jogo. E se não for sobre o jogo, sobre o Flamengo, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado. E